Me pergunto quantos aqui todos os dias, ao fazerem suas orações, perguntam a Deus: o que posso fazer por você hoje? A quem eu posso abençoar? Quem posso ajudar? Mostre-me algo que eu possa fazer por você, eu quero te servir. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Eu vou ensinar neste fim de semana sobre o desenvolvimento do caráter de Deus. Quantos aqui querem crescer e tornar-se mais semelhantes a Cristo? Ok. Maturidade espiritual. Recentemente senti que Deus me deu essa definição simples do que é maturidade espiritual e tenho certeza que é muito mais do que apenas esta frase, mas gosto dela e quero que reflitam nisso. Sabe, a maturidade espiritual é perguntar a Deus o que você pode fazer por Ele. Não somente perguntar a Deus o que Ele pode fazer por você. Me pergunto quantos aqui todos os dias, ao fazerem suas orações, perguntam a Deus: o que posso fazer por você hoje? A quem eu posso abençoar? Quem posso ajudar? Mostre-me algo que eu possa fazer por você, eu quero te servir. Comecei a fazer isso diariamente, talvez há uns 3 ou 4 anos, e é incrível se você ouvir as pessoas. Sabe, se você apenas criar o hábito de ouvir as pessoas, elas dirão o que precisam, onde estão sofrendo, o que gostariam de ter. A pessoa não precisa estar desesperadamente precisando que você lhe dê algo. Muitas pessoas só precisam serem abençoadas. Elas podem até ter mais dinheiro que você, mas ainda assim precisam de uma bênção. Ofertar é uma das melhores coisas em que você pode se tornar um especialista. Quero dizer de verdade, realmente é. Se você quer alegria em sua vida, então torne-se um doador. Não oferte apenas quando chegar a hora da oferta, mas seja um doador em sua vida. Faça da doação um estilo de vida. Eu vou repetir isso. Não apenas peça a Deus que faça coisas por você. Na verdade, você poderia desistir disso por um tempo e não faria mal nenhum, sabe? Deus sabe do que precisa antes de lhe pedir. Você pode mencionar se quiser, mas não precisa acampar em cima disso e não fazer mais nada além de ficar falando com Deus várias vezes sobre o que você quer que Ele faça por você. Em vez disso, tente perguntar a Deus todos os dias o que você pode fazer por Ele e veja como isso muda a sua vida. Realmente acredito que quando nós chegamos a esse ponto, é isso que é a maturidade espiritual. É realmente tirar o foco de nós mesmos e aprender o que Paulo quis dizer quando ele disse: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou quando ele disse: em você eu vivo, me movo e tenho o meu ser. Ou quando ele disse: eu morro diariamente. Ele não quis dizer que ele morria fisicamente todos os dias, ele quis dizer que morria para si mesmo todos os dias. Sabe, o egoísmo está embutido em cada um de nós. E se você não acredita que somos egoístas, tudo o que precisa fazer é observar os bebês, e não demora muito até que eles te digam quanto eles não gostam que você não esteja dando a eles o que eles querem. Amém? Nós temos um neto que vai fazer 4 anos em julho, sabe? E ele é uma pecinha, ele é um pouco nervosinho e umas 6 semanas ele estava tendo um dia mal-humorado, emburrado, daqueles: eu vou dar um ciricutico toda vez que não for do meu jeito. E ele estava com a mãe, ela estava fazendo algumas compras e ele não estava se comportando muito bem. E ela disse: em nome de Jesus, Brody, vamos orar sobre seu comportamento. Então ela pôs os braços em volta dele, ela é uma excelente mãe, ela o envolveu e
disse: Senhor, pedimos que ajude o Brody a ser um bom menino hoje. Ajude ele a se sentir melhor e não ficar tão irritado, e ajude-o a sorrir e a ouvir o que eu digo a ele. E sabe, ela terminou a oração e disse: amém. E então ele disse: não, amém não. Ele não concordava com aquela oração. Eu acho que às vezes quando Deus nos diz algo, essa é a nossa atitude também. Não, amém não. Porque amém significa sim, que assim seja. E ele não estava ali concordando com nada daquilo. Bebês espirituais. É tão triste quando alguém é cristão há 30 anos e ainda é um bebê espiritual, sabe? Depois que nascemos de novo, a próxima coisa que deve acontecer é que nós devemos começar a crescer em Cristo. E é um processo que dura por toda a nossa vida, nunca paramos de crescer. Deus nunca para de mostrar para nós as formas de podermos melhorar. E eu sou grata por Deus não me deixar em paz, nem ficar do jeito que sou, mas continuar me cutucando e mostrando formas para que eu possa ser mais parecida com Ele. Amém? Então Paulo estava lidando com a igreja de Corinto e eles tinham nascido de novo e batizados no Espírito Santo. Eles estavam operando nos dons do Espírito, mas você tem que lembrar que os dons são dados. Você não precisa fazer nada para receber um dom. E só porque você tem um dom espiritual não significa que você é espiritualmente maduro. Amém? No entanto, ele disse a eles em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, porém, meus irmãos, não pude falar com vocês como a homens espirituais, mas como não espirituais, homens da carne, nos quais predomina a natureza carnal, como a meros infantes na nova vida em Cristo, ainda incapazes de falar. Agora, estou ensinando lendo na Bíblia Amplificada Clássica, e eu amo essa, sempre a usei. E sabe, eu gosto muito dela porque eu não leio nem entendo grego, e a Bíblia Amplificada amplia um pouco do grego e ela nos dá um pouco mais do que algumas das outras traduções dão. E ele diz aqui, ainda incapazes de falar. Agora, o que isso significa? Claro que podiam falar. Ele quis dizer que não sabiam falar da forma que deveriam. E sabe, se você ouvir uma pessoa... Bem, primeiro, se você ouvir alguém, não demora muito, você pode dizer se ela é cristã ou não. E se você ouvir os cristãos, não demora muito, você pode praticamente determinar onde eles estão espiritualmente. Quando se trata de maturidade espiritual. Se tudo o que eles falam é sobre si mesmos, então são egoístas. Se não conseguem receber correção, são orgulhosos. Não demora muito. Ele disse, eu não poderia falar com vocês como adultos maduros. Verso 2, ele disse, eu os alimentei com leite, não com alimento sólido, porque ainda não eram fortes nem preparados para isso. E vocês ainda não são fortes o bastante, nem prontos para isso. Bem, qual é a diferença entre leite e alimento sólido? Damos leite para os bebês, não é mesmo? E então, lentamente você começa a inserir os alimentos sólidos. Bem, sabe, o leite da palavra são mensagens que os cristãos bebês conseguem lidar. São todas sobre o que Deus pode fazer por mim, o quanto Ele me ama, o quanto eu sou maravilhoso. Todas essas coisas boas. Isso é bom, é um bom lugar para começar. Isso atrai as pessoas. Alguém que acabou de ser salvo não precisa receber nada muito
forte logo de cara, eles precisam se estabelecer num relacionamento com Deus e saber que Ele os ama e quer fazer coisas por eles, que responde às orações. Mas se isso é tudo o que eles recebem, eles nunca crescerão. Eu chamo isso de mensagem sobremesa. Sabe, todo mundo gosta de sobremesa, mas todos sabemos que se você viver apenas de sobremesa, ou você não vai viver muito tempo, ou você vai ser muito insalubre. A carne da palavra são mensagens mais fortes, são mensagens que confrontam o nosso comportamento. São mensagens que, se você as receber, vão fazer você mudar. São mensagens que fazem você se contorcer no assento e fazem você querer sair correndo e desejar nunca ter vindo. Mas sem essas mensagens, você nunca será forte. Nós precisamos dos dois. E se isso é tudo que você ouve, você pode começar a se sentir um pouco exaurido também. Então, eu procuro trazer um bom equilíbrio de carne e sobremesa. Mas neste fim de semana comeremos carne. Então, espero que talvez você possa comprar uma sobremesa em outro lugar, sabe? Mas eu acho que se você foi ousado bastante para tirar uma sexta à noite para vir, e eu voei de Santo Luz até aqui para que pudéssemos servir um pouco de carne e ver se você recebe. Verso 3, vocês ainda não são espirituais, tendo a natureza da carne, porque estão sob o controle dos impulsos comuns. Agora, alguém aqui tem esses impulsos? Veja, os bebês espirituais agem sob seus impulsos. Mas os cristãos maduros conseguem controlar a si próprios. Eles não fazem somente o que sentem vontade de fazer, mas eles fazem o que eles acreditam que Jesus teria feito. Na mesma situação. Amém? E quanto mais você cresce, mais você faz isso. E finalmente chega ao ponto em que está praticamente agindo como Jesus o tempo todo. Enquanto houver inveja, houver ciúmes e brigas que são contendas e discussões e lutas, e dissensões que são divisões entre vocês, vocês não são espirituais, mas sim carnais, comportando-se segundo o mero padrão humano, como meros homens inalterados. Então Paulo disse, posso dizer que vocês não são maduros porque ainda têm ciúmes uns dos outros? Nós não temos nada disso na igreja, não é? Vocês têm inveja uns dos outros? Estão divididos? Vocês estão com raiva, são implacáveis? Todas essas coisas precisam desaparecer. Você não precisa sentir vontade de perdoar alguém para fazê-lo. Bem, cerca de metade gostou disso e a outra metade... A falta de perdão é um problema muito grande na igreja. E Satanás ganha mais terreno na vida dos cristãos através da falta de perdão do que qualquer outra coisa. Se você tem falta de perdão em seu coração, a Bíblia nos diz que se não perdoarmos uns aos outros, Deus não pode nos perdoar. E isso impulsiona uma distância entre você e Deus. Eu digo algo sobre a falta de perdão em quase todos os sermões que prego, porque eu sei o que isso fez comigo quando eu era cheia de falta de perdão, e eu sei como é maravilhoso você ficar realmente bom em perdoar as pessoas bem rápido, sabe? Amém? Quando alguém te machuca, quanto mais rápido perdoar, então mais fácil será fazer isso. Mas quanto mais você espera, mais profundo isso vai ficar. Eles não têm que merecer seu perdão, eles nem precisam querê-lo.
Honestamente, você nem está fazendo isso por eles, está fazendo por si mesmo. Porque você pode estar retendo a falta de perdão contra alguém que está se divertindo e nem se importa se você está chateado. São os seus sentimentos que estão feridos. E se somos homens e mulheres de Deus, então não podemos viver de acordo com nossos sentimentos. Nós sempre vamos sentir, mas não podemos deixar que esses sentimentos nos controlem. Nós temos que reconhecê-los pelo que eles são. E dizer, não importa como eu me sinto, eu ainda posso fazer a coisa certa. Eu falarei disso durante todo o fim de semana e espero que isso fique embutido em seu cérebro. Para que cada decisão que você tomar, você saiba que é um caminho certo e um errado. E que cabe a você escolher qual irá seguir. Amém? Quantos sabem que não é certo fofocar sobre outras pessoas? Ok, mantenham suas mãos erguidas. Quantos de vocês fazem isso? Você não precisa fazer isso, ninguém está te obrigando, você escolhe fazer. E precisamos escolher a coisa certa. Agora eu vou pregar para mim mesma. Quantos sabem que é errado julgar outras pessoas? Quantos aqui ainda fazem isso? Eu tive uma semana um pouco julgadora, sabe? Veja, às vezes começamos algo e continuamos. É como se precisássemos de umas palmadas de Deus para nos levar de volta para onde devemos estar. E na verdade a conclusão é que nós só precisamos cuidar das nossas próprias vidas. Agora, não somos estúpidos, nós podemos julgar o pecado, podemos ver quando alguém está pecando, mas nós não conhecemos o coração de ninguém. Não sabemos o que eles passaram, não sabemos o que eles estão passando, não sabemos de onde vieram. Agora, para mudarmos, nós temos que ter correção. Deus nos dará a sua palavra e Ele amaria se nós só... Quantos de vocês já disseram aos seus filhos, se vocês apenas me ouvissem, então não precisariam estar nesta situação? Sabe, se você apenas me ouvisse, eu não precisaria tirar o seu computador. Se você tivesse me escutado, então você não estaria de castigo agora? Bem, Deus quer que nós o escutemos também. Mas senão Ele tocará nas nossas circunstâncias. E é para o nosso próprio bem. Hebreus 5, 13 a 16. Todo aquele que continua a se alimentar de leite, estamos de volta às mamadeiras, é obviamente inexperiente e não hábil na doutrina da justiça. Então, por que as pessoas continuam precisando de leite e não conseguem receber a carne da palavra? Porque a carne da palavra corrige o seu comportamento. E você não consegue lidar com isso se não souber quem você é em Cristo. Uma pessoa entendeu. Bem, eu meio que entendi. O que você quer dizer com o que você é em Cristo? Cristo tomou o nosso pecado e nos deu a sua justiça. Isso é mais maravilhoso do que qualquer coisa que podemos imaginar. Fomos reconciliados com Deus. Mesmo enquanto nós ainda estamos tentando crescer e superar a mudança, Deus ainda nos vê como certos com Ele. Esse é o seu cérebro, dificilmente consegue aceitar isso.
E sabe, ter sido abusada na infância pelo meu pai me fazia me sentir muito mal comigo mesma. Eu tinha um problema enorme com a culpa, porque eu sempre sentia que eu deveria estar fazendo algo errado, ou ele não gostaria de fazer aquilo comigo, sabe? E então, eu levei anos e anos e anos e anos estando na palavra e meditando sobre a justiça antes de eu realmente entender isso. E quando eu digo que eu entendi, quero dizer que foi daqui para cá. Ou para eu acreditar que Deus me amava incondicionalmente e que Ele me amava tanto quando eu não estava sendo boa, quanto Ele me amava quando eu estava sendo. Sabia que Deus nunca vai te amar mais do que Ele te ama neste exato momento aqui? Não importa o quanto você se comporte melhor, Ele não vai te amar mais só porque você se comporta melhor, sabe? Ele te ama porque Jesus morreu por você. Amém? E podemos ouvir isso? Isso parece bom? Mas para acreditar nisso, você tem que ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ler isso, e meditar sobre isso, e meditar sobre isso, e pensar sobre isso. É por isso que a Bíblia diz em tantos lugares para meditar na palavra. Significa rolar várias e várias vezes na sua mente e pensar sobre isso. E ele diz, se você continuar a se alimentar de leite, é óbvio que você não será habilidoso na doutrina da justiça. Ser reconciliado com Deus é uma das principais doutrinas da Bíblia. E é verdade para todas as pessoas. Se você nasceu de novo e recebeu a Cristo como seu Salvador, então você realmente está reconciliado com Deus. E foi Ele que decidiu enxergar você reconciliado com Ele. Quando chegamos ao ponto em que conseguimos acreditar nisso, cara, então quão felizes ficaremos? Uau! Porque veja, qualquer um que é realmente sério sobre seu relacionamento com Deus, você não quer pecar, você não sai por aí pecando de propósito. Mas nós pecamos. E assim que tomamos consciência disso, nos arrependemos. E Jesus, Ele já pagou por esse pecado. Você não precisa convencê-lo a perdoá-lo, sabe? Na verdade, Ele já fez isso. Tudo que você precisa é receber esse perdão que já está lá disponível para você. Receba a misericórdia de Deus. Ela está disponível, só temos que recebê-la. Receba o amor de Deus. Não podemos merecê-lo. Deus não está à venda. Não podemos comprar o amor dele. Não podemos comprar sua misericórdia. Não podemos comprar o perdão dele. Tudo que você pode fazer é com uma atitude humilde, saber que não merece, mas recebê-la pela fé. Amém? É disso que as pessoas precisam. Não precisam de mais drogas. Elas não precisam de uma outra identidade. Precisam saber quem são em Cristo. Precisam saber que são amadas. Uma das coisas que os cristãos bebês fazem é falar mal de si mesmos. Quantos aqui dizem coisas ruins sobre si com a sua própria boca? Eu sou tão estúpido. Eu não consigo fazer nada direito. Sabe, essa é uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida. Tem uma escritura que eu já li, sabe, centenas de vezes, mas sabe, é assim que a Bíblia é. Você lê, então um dia você enxerga. E ela diz que devemos reconhecer as coisas boas que estão em nós em Cristo. Uau! Reconheça todas as coisas boas que há em você em Cristo.
Isso significa que você deve sempre dizer: eu sou um filho de Deus, eu fui reconciliado com Ele através do sangue de Cristo. Deus, Ele me ama. Não estou onde eu preciso estar, mas, graças a Deus, não estou onde eu estava. Sabe, você não tem ideia do quão incrível você é. De verdade, eu não estou tentando bajular ninguém. Deus vive em você. Então, o que poderia ser melhor do que isso? O mistério de todos os tempos é Cristo em vós, a esperança da glória. Quem pode entender uma coisa dessas? Este é o mistério, o maior mistério de todas as eras. Cristo veio viver em nós. Uau! É nisso que temos que pensar, não na última coisa errada que nós fizemos. Quando você se arrepende de um pecado, ele foi esquecido, ele é levado para tão longe quanto o leste está do oeste, e se Deus pode esquecer, você também pode esquecê-lo. Verso 14, mas o alimento sólido é para os homens adultos, para aqueles cujos sentidos e faculdades mentais são treinados pela prática, para discernir e distinguir entre o que é bom e o que é mau, o que é certo e o que é errado. Quantos aqui sabem que tem sinais assim em alguns lugares? Então, basicamente, isso está dizendo que se você seguir o caminho errado, você vai se perder. Todas as pessoas no mundo que estão perdidas porque seguiram o caminho errado. Mas você pode se encontrar e seguir o caminho certo. Você vai fazer centenas de escolhas na próxima semana. Algumas pequenas, outras grandes. E quanto mais acertos você fizer, melhor será a sua vida. E quanto mais erros cometer, então pior será. Deixe-me dizer algo. Sua vida pode ser tão boa quanto você quiser. Mas você não terá isso só porque tem sorte. Amém? Sabe, a minha vida começou miserável. E eu tenho uma ótima vida agora. E vou te dizer, eu tive um começo ruim, doloroso, disfuncional, mas eu estou tendo um tremendo final, sabe? E você também pode ter. Mas você não pode sentir pena de si mesmo? E você não pode ser rancoroso? Você não pode manter a falta de perdão? E não pode arranjar desculpas para o seu mau comportamento? Assim, eu inventei desculpas por anos. Se eu não tivesse sido abusada, eu não agiria desse jeito. E Deus sabe, Deus fala com você. E Ele falou no meu coração dizendo sim. Você se comporta dessa maneira porque foi abusada, mas não deixe que isso seja uma desculpa para permanecer assim. Talvez os problemas que você tem sejam por causa de coisas que aconteceram com você, mas existem respostas. Mas você não precisa permanecer assim. Toda escolha certa que você faz, ela começa a desfazer alguma escolha ruim que você fez em algum lugar no seu passado. Pelo menos dê a Deus a mesma quantidade de tempo que deu ao diabo. Amém?
Uma certa mulher veio à nossa reunião, ela me viu na TV e naquela noite ela veio até a frente no final do culto e ela estava muito chateada e disse: eu quero meu dinheiro de volta. Eu disse: do que você está falando? Ela disse: ouça, eu estou fazendo o que você disse para fazer há 2 semanas e nada mudou ainda. Honestamente, eu fiz de tudo que eu podia para não rir na cara dela. Pensei: 2 semanas? Quanto tempo você demorou para fazer a bagunça em que está? Aposto que você não fez essa bagunça em 2 semanas. Deixe-me dizer, se você quer andar com Deus, é melhor se preparar para ter um pouco de paciência. Porque Ele realmente não tem pressa de nada. Ele é como daqueles cozinheiros bem lentos. Capítulo 6, versículo 1. Portanto, continuemos e ultrapassemos o estágio elementar dos ensinamentos e doutrinas de Cristo ou Messias, avançando firmemente em direção à completude e perfeição que pertence à maturidade espiritual. Então, digamos assim, vamos tomar uma decisão esta noite de parar de ficar rodeando as mesmas coisas o tempo todo. E vamos para alguma maturidade espiritual. Vamos parar de ficar com nossos sentimentos feridos uma vez que alguém nos diz algo que é... Veja, quando você está seguro e sabe quem você é em Cristo, então não precisa passar por essas coisas bobas. Não precisa ficar chateado porque ouviu fulano de tal falar mal de você, porque se você sabe quem você é, não se importa com o que pensam sobre quem você é. 1 Coríntios 13 diz: o amor não é sensível. Você não tem que ser sensível. Você feriu meus sentimentos. Não, você que se feriu. Eu disse que íamos comer carne e eu te desafio a voltar amanhã. Então ele diz: aqui estão as coisas que devemos deixar de lado. Não voltemos a lançar os fundamentos do arrependimento e do abandono das obras mortas. Sabia que a culpa é obra morta? O que quero dizer com isso? Bem, quando você peca e se arrepende e continua se sentindo culpado, tudo o que está fazendo é tentando pagar pelo seu pecado. E Jesus já pagou, então isso é uma obra morta. Algumas pessoas acham que é espiritual sair por aí se sentindo mal consigo mesmas. É isso que a religião faz com você. Jesus não morreu para nos dar uma religião. Ele morreu para nos dar um relacionamento de amor com Deus. Concentre-se em seu relacionamento de amor com Deus, amando-o, deixando-o amar você. É isso que o deixará inteiro e completo. Todas as pessoas no mundo estão à procura de amor. Elas querem um amor incondicional. Elas querem aceitação, não rejeição. Então, vamos além dessa fé pela qual você se voltará para Deus. Coisas com as quais ainda estamos tendo problemas, sabe? Eu vou escrever um livro muito em breve sobre fé, porque muitas pessoas dizem que são pessoas de fé e nem sabem o que é fé. Tem tantas coisas que nós ouvimos, mas nós realmente não entendemos o que são. Ele disse, é hora de deixar de lado essa questão do arrependimento. E não significa que não devemos nos arrepender, mas não temos que nos confundir com isso. Precisamos saber que quando nos arrependemos, acabou. Acabou.
Nós tentamos usar nossa fé para conseguir um carro. Não é para isso que ela serve. Características dos cristãos imaturos. Eles são controlados por impulsos carnais. Gálatas 5, 19 e 21, ora, os efeitos da carne são claros e óbvios. Eles são imoralidade, impureza, indecência, a idolatria, que é colocar outra pessoa antes de Deus, amar qualquer coisa mais do que a Deus, é idolatria, inimizades, brigas, ciúmes, raiva. Vamos voltar aqui para a feitiçaria por um minuto. Deixe-me fazer alguém ficar bravo. Você não precisa ler o seu horóscopo todos os dias para descobrir o que vai acontecer. Eu admito que às vezes eu vejo essas coisas em algum lugar e eu penso, vou ler o que isso diz sobre mim. De repente eu penso, não, eu não vou fazer isso. Não brinque com o tabuleiro de Ouija. Não vá para algum lugar para ler cartas ou ler a palma da mão. E pelo amor de Deus, não ligue para um desses médiums que te cobram $1 por minuto. Aqui, me dê $1 por minuto e eu lhe direi as coisas que realmente mudarão sua vida. Oh, meu Deus. Enfim, eu só queria falar um pouco disso. E isso, claro, não é para vocês que estão aqui, é para todos que assistem pela TV. Seitas com opiniões peculiares, heresias, inveja e embriaguez. É bem interessante que ele coloca a embriaguez junto com a inveja. Orgias e afins. Ok, agora, não sei o que você vai querer fazer com a próxima frase, mas vou ler para você. Advirto-vos de antemão, assim como fiz anteriormente, que aqueles que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E você não sabe se deve aplaudir ou não. E eu entendo como se sente, porque você diz, bem, espera um minuto, eu pensei que para ser salvo tudo o que eu tinha que fazer era acreditar que Jesus morreu por mim. E é verdade, mas sabe, deixe-me estender isso um pouquinho. Se você realmente acredita, sabe, se você realmente acredita, então você também vai obedecer. E assim eu estou começando a ver algo que eu acho que é um problema real. Quando nós fazemos o que chamamos de apelos ao altar, nos cultos, geralmente, convidamos as pessoas a receber a Cristo. Mas eu acho que precisamos também dizer a elas que elas precisam estar prontas para entregar a sua vida a Ele. Veja, nós não o recebemos se Ele não nos receber. E não acho que fazemos um favor às pessoas por dizer a elas, Deus quer perdoar todos os seus pecados, Ele quer viver dentro de você, Ele quer tornar sua vida melhor. Sim, Ele quer fazer isso, mas Ele também quer que você entregue todas as coisas a Ele, sabe? Nós não podemos apenas colocar Jesus no meio da nossa bagunça e arrastá-lo conosco. E tirá-lo como se fosse um gênio da lâmpada toda vez que nós temos um problema? Viva para Deus, deixe que Ele seja a sua vida. E não apenas alguém que te resgata quando você está em apuros. Você está em apuros o tempo todo e eu também. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada.
E eu me lembro disso todos os dias. Sem Ele, eu não posso fazer nada. Isso não é algo de domingo de manhã? E então, sabe, agora os cultos da igreja duram uns 38 minutos ou algo assim, sabe? É como se... Vou te dizer, se estamos com tanta pressa para sair da casa de Deus, então talvez não deveríamos nem vir aqui. Acho que não precisamos ver por quanto tempo conseguimos segurar as pessoas aqui, mas... Eu não vou ir até aqui para ficar com você por cerca de 1 hora? E diverti-lo um pouco e mandá-lo para casa? Veja, nós nem queremos explicar uma escritura como esta. Geralmente, eu leio isso e nem tento explicar, porque isso assusta as pessoas. Eu aviso a você que se continuar fazendo coisas assim, você não herdará o reino de Deus. Agora, ele não está dizendo que se você cometer um erro aqui e ali, você não herdará o reino de Deus, mas se é nosso hábito viver uma vida imoral, uma vida ímpia e controlada pela carne, então algo está errado. Você realmente não assumiu um compromisso? Você pode ter dito algumas palavras e feito uma oração, mas realmente não assumiu um compromisso, realmente não entregou sua vida a Deus. Porque quando você realmente entrega a sua vida a Deus, Ele começa a mexer em todas as áreas da sua vida. E você não pode dizer: quero que me ajude quando eu estiver com problemas, mas não condene a mim se eu ficar assistindo lixo na TV. Não me condene se eu for egoísta e egocêntrico. Tem alguém vivo aí? Os cristãos bebês são facilmente ofendidos, inseguros, culpam os outros por suas falhas, difíceis de corrigir, orgulhosos e facilmente irritáveis. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, a obra que sua presença realiza em seu interior, é o amor, a alegria, o gozo, a paz, a paciência e um temperamento equilibrado, a tolerância, a bondade, a benignidade, a benevolência, a fidelidade, a mansidão, a calma, a humildade, o domínio próprio, a autocontenção, continência. Contra essas coisas não há lei que possa nos condenar. Agora é disso que você está cheio. Vocês estão grávidos de todas essas coisas. Talvez ainda não tenham dado à luz, mas estão grávidos. E alguns estão prestes a ter dores de parto. Ok, vou dizer uma coisa que você não vai gostar, mas é verdade. Sofrimento e maturidade espiritual caminham juntos. Ô, cara, agora vamos, hein? Ok, vai e pegue uma concordância e veja quantas vezes a palavra sofrimento aparece no Novo Testamento. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência através das coisas que ele sofreu. Bem como ele pôde aprender a obediência, já que nunca desobedeceu. Bem, ele aprendeu o custo da obediência. Fazendo a coisa certa, quando era difícil. 1 Pedro 4, 1 e 2, assim, já que Cristo sofreu na carne por nós e por vocês, armai-vos com o mesmo pensamento e propósito de sofrer pacientemente em vez de deixar de agradar a Deus. Por isso diz, é assim que devemos pensar. Eu vou sofrer em vez de deixar de agradar a Deus. Só porque você é cristão, isso não significa que tudo deve ser bom.
E algumas das pregações que recebeu no passado, talvez não tenha contado toda a história. Quando comecei na palavra e o movimento da fé estava sendo ensinado, cara, se você tivesse algum problema, você não tinha fé. Sabe, eu tentei viver assim e não estava funcionando. Eu repreendi o diabo até que a minha repreensão ficava completamente desgastada. E finalmente eu pensei, ok, eu estou fazendo tudo isso e ainda estou passando pelo inferno. Então eu me apeguei com Deus para ver o que Ele tinha a dizer. Eu comecei a ler coisas assim e você não pode negar isso. Nem tudo vai ser fácil, nem tudo vai ficar bem, sabe, para você. Nós passamos por lutas, mas não precisamos passá-las sozinhos. E não tem nenhuma pessoa aqui que não passe por coisas. E você também não pode colocar fé em tudo. A fé não é algo que Deus nos dá para nos livrar de todos os problemas. Ele nos dá a fé para nos guiar através deles em vitória. Quando eu era criança, eu orei para que Deus me afastasse do meu pai. Eu orei, sabe? Eu orei para que meu pai morresse, para que minha mãe o deixasse, qualquer coisa para me tirar daquela situação em que eu estava. E Deus não me tirou daquilo, mas me guiou naquilo. E sabe, eu sou inteligente bastante para saber que Ele poderia ter me tirado, mas Deus tinha um outro propósito. Ele sabia o que Ele iria fazer comigo mais tarde. Eu tive que ter essa experiência de ver Deus sendo fiel a mim. Do contrário, o que eu teria para te dizer, eu apenas diria: acredite em Deus e todos os seus problemas irão embora, e quando eles não fossem, você pensaria, o que há de errado comigo? Vamos, eu estou dizendo a verdade ou não?